Boa noite a todos. Eu queria uma apresentaçãozinha simples sobre o Zé Arigó, né, e as curas espirituais. Justo para vocês terem uma ideia, em português, a bibliografia, existem 13 livros só em português sobre o Zé Arigó. Existe muito mais literatura nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em outros países, sobre o que foi o fenômeno Zé Arigó. Ele foi muito estudado, né? Não tanto como os cientistas queriam, mas ele foi bastante estudado. Eu conheço o Dr. Fritz, né? Eu tive o prazer de participar de algumas reuniões e de reuniões de curas espirituais em Fortaleza, na antiga Federação Espírita do Estado do Ceará, ou União das Sociedades Espíritas do Estado do Ceará. Nós tínhamos um grupo, e esse grupo fazia reuniões e fazia curas, né? Mas curas sem corte, né? Porque existe dois tipos de cura, com corte e sem corte. No caso do Zé Arigó, ele nasceu José Pedro de Freitas e tem como apelido José Arigó ou Zé Arigó. Ele nasceu numa fazenda, os pais deles eram de uma pobreza assim, incrível. E ele nasceu na fazenda do Faria, que ficava a 6 quilômetros de Congonha do Campo, que agora mudou, né, o nome, não agora, mas há um certo tempo, só para Congonha. Congonha do Campo, nesse mapa aqui, fica em Minas Gerais, situado a 90 quilômetros de Belo Horizonte. Sabe-se que ele nasceu no dia 18 de outubro, mas a questão do ano tem aí algumas dúvidas. Uns dizem que foi 1922, outros dizem que foi 1921. Então, coloquei as duas datas aí, até que um dia a gente possa ter a confirmação qual foi a data que ele realmente nasceu, reencarnou. E desencarna no dia 11 de janeiro de 1971 em um acidente automobilístico. Ele não teve muitas condições de estudar. Ele estudou nesse colégio aqui, a família de poucos recursos, então ele estudou a terceira série do ensino fundamental no grupo escolar Barão de Congonha. Esse grupo escolar está aí até hoje, está funcionando ainda, é um pouco mais ampliado, mais bonitinho, mas ele estudou até os 3 anos. Logo depois começou o trabalho dele. Ele era pequeno, ele ajudava na fazenda, né? Os pais dele colocaram ele para trabalhar muito cedo, porque ele era muito danado. De acordo com a avó dele, né, um relato que eu tenho aqui da avó dele, diz que ele era muito danadinho, o bichinho, né? Então, ele começou a ajudar os pais na fazenda. Em 1936, com 14 anos de idade, ele ingressou na Companhia de Mineração de Ferro e Carvão, e depois essa companhia se tornou a Fer Mineração SA, e depois foi incorporada por outra empresa, e trabalhou até o ano de 1942. Depois de 42, ele foi trabalhar no INSS, e trabalhou até o fim da vida dele, até o dia que ele desencarnou nesse acidente automobilístico. A família dele. Ele casou-se com a prima em 4º grau, Arlete André, em 1946, e tiveram 6 filhos no total. Aí está o nome dos filhos dele. E uma coisa interessante é que a mediunidade dele, muitos dizem que a mediunidade dele começou quando ele já era assim de idade, né? Quando ele já tinha casado, alguma coisa, estava perto de casar. Mas na verdade não. A mediunidade dele, de acordo com a avó dele, começou desde pequeno. Desde pequeno, pequenininho mesmo, ele chorava, gritava à noite, assustado, porque ele via um homem. É uma nuvem, ele descrevia, a avó dele descreve assim, que era como se fosse uma nuvem, e dessa nuvem saía um homem, era um homem assim, um homem gordo e careca, né? Esse homem gordo e careca tem uma foto dele aí, é o Dr. Fritz, que foi um cirurgião alemão, e ele desencarna na Primeira Guerra Mundial. Ele estava lá no trabalho dele, ele é o pai da Sheila, né? O espírito Sheila, que muitas vezes se manifesta em grupos
mediúnicos, ela era enfermeira, e o pai, o Fritz, ele era o médico. Diz que eles estavam fazendo uma cirurgia, papocou, estourou uma bomba, e eles desencarnaram de forma automática e não sentiram nada, de acordo com os relatos do Dr. Fritz. O Dr. Fritz diz que porque ele desencarnou naquela época, ele tinha que continuar os trabalhos dele, né? O trabalho de cura, o trabalho de ajudar as pessoas. E a forma que eles resolveram fazer isso era chegar a alguns médiums que tinham essa capacidade mediúnica, e ele então se incorporava e fazia cirurgias, como ainda faz até o dia de hoje. Bom, o Arigó, José Arigó, que é esse aqui, ele era muito amigo do Chico Xavier. O Chico frequentava a casa dele. O Chico, durante 3 anos, teve uma amizade fortíssima. Então, nós temos nessa foto aqui, logo aqui no início, o Valdo Vieira. Não sei se vocês já ouviram falar do Valdo Vieira. Valdo Vieira psicografou muitos dos livros. Ele e o Chico tiveram um trabalho muito, muito interessante com o André Luiz, né? O Valdo Vieira abandona não estava mais gostando da doutrina dos espíritos, então ele decide sair, e foi um baque muito grande para o Chico. O Chico sempre dizia isso, que o Chico tinha um amor profundo pelo Valdo. Então o Valdo Vieira e o Chico Xavier, eles conheciam bastante o Arigó. Eu vi um relato do Valdo, porque o Valdo Vieira ele era médico, né? E o Valdo Vieira disse assim, que o Arigó ele tinha um problema hipertenso muito grande. E era uma pessoa muito agitada, ele era muito agitado, para um lado para o outro, para um lado para o outro. E uma vez o Valdo foi lá na casa dele, tirou a pressão dele, disse, meu amigo, essa pressão aí tu vai papocar, tu vai se estourar. Se acalma, rapaz. Não, não se preocupe não, que os espíritos tomam conta de mim. Bom, vejamos o que foi que aconteceu. O Arigó, ele nasceu numa família católica, extremamente católica, né? E durante muito tempo ele foi católico, mas ele teve esses problemas mediúnicos, né? Quando criança, que já fiz um comentário com vocês, os pais dele levaram ele para o médico chegou e disse, olha, não tem nada não, leva ele para o padre, pede para benzer, que pode ser que resolva. E isso realmente aconteceu, eles levaram para o padre fez uma benzedura lá, aquela coisa todinha, não funcionou, o negócio parece que piorou. Aí o que foi que aconteceu? O padre chegou e disse, nós vamos exorcitar esse menino, vamos fazer um trabalho de exorção. Fizeram o trabalho de exorção, não deu resultado algum, porque quando o padre foi lá, de acordo com a mãe do Arigó, ele estava numa calma, no portão, o padre disse assim, eu não posso fazer nada, ele está calmo. E isso ficou até que um dia ele se tornou espírita. Mas eu queria só colocar aqui alguns fatos, alguns casos, né, do Arigó, muito interessante, antes dele começar todo esse processo de operação. O Fritz, o Dr. Fritz, se manifestou para o Arigó quando ele era pequeno, e sempre ficou ali perto dele. Diz que ele era muito danado na juventude dele, né, teenager, né, como é que se diz? Me esqueci. Adolescente, pronto, me desculpe. Então, ele era muito namorador. E o Fritz dizia que ele tinha que ter uma certa, olha, tu tem que ter uma certa linha, uma certa postura, porque nós temos um trabalho a fazer. E o Arigó disse, eu não quero fazer trabalho nenhum contigo, não. Eu tenho medo de ti, rapaz. Como é que eu vou fazer trabalho contigo se eu tenho medo de ti? Aí, o que foi que aconteceu? Teve uma vez que o Arigó viajou, foi trabalhar, e ele foi para um prédio. Esse prédio disse que era um prédio muito alto, e ele disse, hoje à noite eu vou sair, vou para todo local que eu quiser. O que foi que aconteceu com ele? No final do expediente, ele vai no banheiro, e quando ele vai no banheiro, a porta se fecha e não abre. Isso era sexta-feira à tarde. O Arigó ficou lá de sexta-feira até segunda-feira de manhã, quando abriram o prédio novamente. O que foi que aconteceu de manhãzinha, segunda-feira, aparece o Dr. Fritz e diz, eu espero que você tenha tido
ótimo final de semana e eu espero que você aprenda a sua lição, porque eu vou ficar colado em você. Depois disso, ele decidiu entender como é que a doutrina espírita funcionava, né? E se dedicou. Ele, do grupo espírita que ele participava, houve alguns trabalhos iniciais de cura, e ele começou então a curar as pessoas. Nós sabemos que ele foi condenado pela justiça 2 vezes. A primeira vez em 1958, mas ele ficou livre por causa do presidente Juscelino Kubitschek, deu um indulto para ele. Ele até disse, palavra do próprio Arigó, para o Herculano Pires. O Herculano Pires ele fez uma pesquisa muito, muito interessante. O Herculano estava ali com o Arigó durante muito tempo. O Herculano, o Jorge Rizzini, eles pegaram pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália, pesquisadores famosos na época, para investigar o caso. E eles vieram com toda boa vontade, fazer um monte de investigação. Então, ele recebeu esse indulto em 1958. O Herculano até disse que ele não sabia o que significava o indulto, né? E, novamente, no dia 18 de dezembro de 1964, ele foi condenado a segunda vez. Ele foi condenado, ele foi preso, ele ficou numa cadeia, a cadeia extremamente, ele relatando, né? Quer dizer, o filho dele relatando para o filho basicamente disse que a cadeia era uma cadeia extremamente assim, porca. Não tinha asseio, não tinha nada, mas ele conseguiu, porque ele já vinha desenvolvendo trabalhos, né? Já tinha curado muita gente, ele conseguiu com que limpasse a cadeia, pintasse. Então, quando ele foi para lá, o negócio já estava assim um pouquinho melhorzinho. Então, ele ficou preso, recebeu esse primeiro indulto, mas na segunda vez ele não quis o indulto. Ele disse, não, eu não vou receber o indulto porque eu não fiz nada errado. Eu não recebo dinheiro de ninguém. Isso é um relato que muitas pessoas fizeram, ele nunca a família e os amigos, o próprio Herculano Pires, ele descreve o processo todo, ele disse que não foi comprovado, nunca foi comprovado, ele nunca recebeu um centavo, ele trabalhava, ele tinha o trabalho dele, ia para o centro espírita, fazia os trabalhos dele, ajudava, sempre ajudou, disse que desde pequeno, o pai da nossa pessoa que nós estamos falando aqui, muitas vezes batia no Arigó, porque o pai tinha uma fazenda, o Arigó via as pessoas passando fome, o que é que dizia? Vai ali, pega as coisas. Então eles pegavam é, frutas, a farinha, né? Outras coisas mais, leite, e quando o pai descobria, dava uma surra de chicote no Arigó. Então o Arigó, ele apanhou bastante, né? Então sempre teve, ele sempre foi uma pessoa de um coração bom. Não instruído, mas sempre foi uma pessoa de um coração muito bom. Com esse segundo indulto, ele pega um advogado, os amigos pegam um advogado e ele sai da cadeia e continua o seu trabalho. Os trabalhos de curas espirituais do Arigó não tinha assim, nada de asseio. Ele pegava um canivete, uma facazinha pequena, pegava a faca suja, porque ele já tinha enfiado no olho de alguém ou na barriga de alguém, né? E simplesmente passava na camisa dele, limpava, ou na camisa daquela pessoa, ou da próxima pessoa que ia receber o processo cirúrgico, e limpava ali, colocava e fez, algumas curas. Na primeira figura aqui, nós estamos verificando uma pessoa que tinha um problema de catarata, como a Fernanda estava colocando. Seria até interessante que o Dr. Fritz pudesse ir lá para os vídeos, né? Se nós tivermos um bom médium aí, quem sabe. E ele curou esse senhor aqui. Nesse outro aqui era um câncer. Ele removeu o câncer, né? E existem relatos, provas concretas. Não foi simplesmente assim, isso é ideia. Quantas vezes ele passava com a própria mão, não tinha assim uma knife, uma faca, ele pegava, colocava o dedo no olho da pessoa, ou onde fosse necessário, retirava o tumor,
mostrava o tumor para a pessoa, ele sempre tinha pessoas do lado dele que ajudavam, o tumor era colocado dentro de um vidro ou algo parecido, né? Dizem as pessoas que na época estavam lá com ele, que ele não lavava as mãos para fazer a cirurgia. Do jeito que ele vinha, pegava aqui e pronto. Existiam filas, filas enormes, 200, 300, 400 pessoas. E tem um fato muito interessante de uma senhora. Eu vou contar esse fato para vocês, que eu achei interessante. Ela se casou, tiveram um filho, o esposo foi viajar para Manaus, e quando foi viajar para Manaus, com mais 10 pessoas que trabalhavam na empresa, houve um acidente, todos os 10 faleceram, né? Todos os 10 desencarnaram. Então ela, com muita dificuldade, ela sustentou, criou essa criança. Essa criança, logo no início, assim, com seus 8, 9 anos de idade, tinha problemas sérios, problema no coração, e esse problema era tão sério que os médicos chegou e disse, olha, nada que a gente possa fazer, nós não podemos fazer nada. Até que uma amiga chegou e disse, por que você não leva lá no Arigó? Leve lá no Arigó, Dr. Fritz pode fazer alguma coisa. Eles chegaram lá de manhã, mas ela disse, quando chegou já tinha umas 200 pessoas na frente. Ficaram na fila. Interessante o que aconteceu. Depois de uns 10 minutos, veio um dos ajudantes do, do trabalho, pegou e disse, vem aqui porque o Dr. Fritz está lhe chamando. Então pegou a mãe e o menino, que o menino na época tinha na faixa de uns 12, 15 anos de idade. Eles foram direto a uma sala. Nessa época, as salas eram todas abertas. A sala era mais uma cadeirinha para a pessoa se comunicar com ele. E ele chegou e disse, o seu caso é sério. É por isso que eu pedi para que você viesse aqui na frente. Isso o Fritz, Dr. Fritz, falando. Rapidamente o Fritz pega uma cruz, coloca a cruz em cima do peito do rapaz, do menino, e depois de 2 minutos, chegou e disse, pode ir para casa. Depois disso, ele não teve mais nada. A mãe voltaram os médicos chegaram, foi o que aconteceu. Algo aconteceu. Mas o Dr. Fritz disse uma coisa para esse rapaz, ele se prepara, porque o que eu estou fazendo contigo, você fará com outras pessoas. E quando o rapaz tinha 18 anos de idade, ele estava dormindo, a mãe foi acordar porque ele teria que ir para o trabalho, ele não conseguiu acordar, ele estava pedrificado, completamente. Um grupo espírita chegou até lá, conversaram com ele, e era um espírito que estava próximo a ele, a esse menino. Esse foi um dos casos, um dos relatos, porque a mãe, ela disse, se emocionou bastante, ela disse, hoje, esse menino, esse meu filho, ele que é o responsável pela casa, ele que dá o sustento da casa. Se ele não existisse, eu não teria condições. Era uma senhora já de certa idade. Quantas pessoas desesperadas, porque já não tinham mais cura. Porque, olha, quem vai a um trabalho desse, não é quem está sentindo, eu comecei a sentir uma dorzinha aqui hoje. Quem vai a um trabalho desse são pessoas que já passaram por médicos, muitos médicos, que já estão naquela, ó, não tem mais como, como voltar. Ali é a sua última, é o seu último obstáculo, é a sua última possibilidade. Ou você vai ali e obtém algo de positivo, ou você vai morrer para algumas pessoas, que isso vai ser uma tragédia fenomenal, e para outras não vai ser muita coisa. Nesse caso, dizem que o Arigó, não o Fritz, ele tinha uma paciência, um carinho para com os doentes. Ele andava, conversava com as pessoas antes do processo cirúrgico e depois do processo cirúrgico. Como é que você está? Você está bem? Você está sentindo melhor? Né? Ele tentava ajudar porque ele sabia como era difícil a situação daquelas pessoas. Pesquisas científicas foram feitas com ele. Quando o fenômeno do Arigó começou a se espalhar no Brasil e fora do Brasil, pesquisadores dos Estados Unidos, da Argentina, da Itália, né, da Alemanha, quiseram conhecer o caso. Mas o Arigó,
O Arigó só falava português. O Dr. Fritz não, o Dr. Fritz falava. Quando o Dr. Fritz estava incorporado e aparecia ali um médico ou um pesquisador alemão, ele conversava no alemão, sem nenhum problema, ou no inglês, ou o que fosse necessário. Então, eles vieram com vários equipamentos, colocaram os equipamentos no Arigó para saber o que estava acontecendo no corpo do Arigó quando ele recebia o Fritz, quando ele fazia um processo cirúrgico, o que estava acontecendo, né? Como a coisa funcionava. Fizeram muitos estudos. O Herculano ficou envolvido nisso, o Herculano ficou responsável por contactar os pesquisadores, o Rizzini, outro também que ficou responsável por fazer esse meio, né, essa ponte entre os pesquisadores. E quando ele estava preso, na segunda vez que ele estava preso, vieram pesquisadores de Londres tentar pesquisar o caso. Eles não tiveram acesso, porque a polícia não deixou que eles conversassem, que eles testassem o Arigó. Muitos desses estudos estão hoje nas universidades, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Nessa semana, eu coloquei no nosso grupo, no WhatsApp, eu coloquei um link, e eu coloquei o link aqui hoje, às 5h19 da tarde, uma professora americana, que ela e outros, existem muitos pesquisadores sobre o assunto, e eu posso dizer que aonde o Arigó estiver, ele ajudou essas pesquisas, porque foi através dele, Arigó, foi através do Edson Queiroz, outro humano, né, outro que recebia também o Dr. Fritz, que eles fizeram com que os cientistas começassem a estudar o caso. É isso? Isso é realmente verdadeiro? Ou isso é um processo alucinogênico? Ou isso é algo que não é verdadeiro? Como a coisa funciona? Existem no mundo inteiro hoje vários institutos estudando sobre a questão da problemática, né, fluídica. E essa problemática fluídica foi colocada por Kardec nas suas obras, no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita. Então, Kardec e os continuadores, como me falta aqui na memória aqui, o Delany, que pesquisou bastante, o Leon Denis, outro pesquisador, né, eles deram continuidade. E nesse mês, no final desse mês, nós vamos ter nos Estados Unidos um congresso, onde vai se reunir os maiores pesquisadores sobre esse tipo de assunto. Eles não são espíritas. E essa semana, basicamente, vai ser uma semana onde nós vamos poder conversar sobre o processo magnético. Eu coloquei para vocês, está aí um papel, é em inglês, me desculpem. Eu tento procurar alguma coisa em português, minha gente, mas é complicado, é difícil. O César sabe muito bem disso aí. É meio complicado. Existe certa coisa. Existe muita coisa em italiano, né? Muita coisa em italiano. Muita coisa em inglês, mas pouquíssima coisa em português. E aqui, só para finalizar. Ô, Sérgio, você Pois poderia não. ler esse parágrafo aí, Aqui. essa informação que eu acho interessante para a gente Pois debater. não. Pois não. Essa aqui veio de um pesquisador americano. Ele pesquisou durante muito tempo, ele disse, não há nada na atividade do médium que se possa atribuir a toque letárgico ou sugestão hipnótica. Ele não usa letargia, nem usa hipnotismo. Não se serve de truques nem disfarces. Não usa biombos, nem sequer age no escuro. Era tudo à luz do dia, e quando o negócio não era de dia, tinha luz, era muita luz. Ele nunca ficou sozinho com o paciente. Nunca. E o Arigó nunca ficou sozinho com o paciente. Ele estava sempre acompanhado e tinha os assistentes dele. Uma das coisas que o Dr. Fritz colocou para o Arigó é que ele deveria estar sempre rodeado por pessoas.
O que não aconteceu, infelizmente, com alguns outros médiuns, mas não é o caso. Então, continuando aqui, não usa biombos, nem sequer age no escuro. Tudo quanto faz é visível e próximo, verificável. Então, quando o cientista ia lá, ele estava vendo. Muitas vezes, quando ele estava fazendo um processo cirúrgico, o cientista chegava, me arranja aqui a sua knife aqui, eu quero a sua faca, me aqui a faca. Pronto, ele pegava a faca aqui, observava, é mesmo. Muitas vezes o próprio Dr. Fritz pegava o dedo do cientista e dizia aqui, olha, me arranja seu dedo aqui, vem aqui comigo. Empurrava o dedo aqui dentro do corpo da outra pessoa, o cara ficava assim, meu pai do céu, isso é sangue. Eu disse, não se preocupe não, isso não vai acontecer nada contigo. Falando no idioma dele, no português, é claro, o Dr. Fritz falando no idioma que ele saberia, dialogar. Então, foram várias pesquisas, foram vários pesquisadores, vieram gente de muito longe, por assim dizer, para estudar o fenômeno. E o Valdo Vieira, no Pinga Fogo nós temos perguntas dirigidas a Chico Xavier sobre o fenômeno. E Chico chegou e disse, olha, eu não posso falar dos últimos anos, porque eu não estava perto, nós nos mudamos. Mas nos 3 anos que eu convivi diariamente com o Zé Arigó, eu sei que ele nunca pediu dinheiro, nunca recebeu nada. Ele, por sinal, ele dava, não recebia de ninguém. Porque acusaram, em um determinado momento, acusaram de que ele estava recebendo dinheiro, que ele estava rico. Essa riqueza nunca foi provada. Um dos filhos do Arigó teve um sonho. Nesse sonho ele vê uma picape, né, uma caminhonete vindo em alta velocidade e bate algo, e quando bate algo, ele vê parte de uma pessoa, o corpo, dentro e fora do carro. Parte do corpo dentro, parte do corpo fora. Ele tomou um assombro, ele ficou muito assombrado porque era o pai dele. E foi justamente assim que o Arigó desencarnou. Foi um acidente automobilístico. Ele vinha correndo, ele gostava de correr bastante. O Valdo Vieira é que dizia, rapaz, vai devagar. O Valdo sempre disse assim, vai devagar, um dia desse tu vai dessa para outra. E o Chico chegou para o Valdo e disse, não diga nada. Não diga nada. Bom, sobre o processo bibliográfico, nós temos aqui, eu coloquei só o Livro dos Espíritos, mas não está só no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, tem a Gênesis, sobre os fluidos, né, o capítulo 14. Nós temos aí um dos primeiros livros, o jornalista John Fuller, que foi o Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, né, se uma tradução. Nós temos o livro do Herculano Pires, muito bom, que é Vida, Arigó, Vida, Mediunidade, Martírio. Esse livro é fantástico, vale a pena ler. O Jorge Risini, que escreveu o Caso Arigó, não só isso, o Risini, que fala italiano, o Risini, ele se comunicou com vários parapsicólogos italianos, cientistas, médicos, psicólogos, e ele tem um monte de trabalho sobre o. E interessante, porque muitas vezes a gente pensa que isso é só no Brasil, né? Não, esse negócio, esse tipo de coisa só acontece no Brasil. Não. Vejam vocês esse livro aqui do Tom Valentine. Tom Valentine, ele é um filipino. E ele escreveu esse Psique justamente de alguém na Filipinas que tinha o mesmo poder mediúnico. Não é espírita, o mesmo poder mediúnico. Esse livro é muito interessante. E The Flying Call, do Guy Playfair, fala sobre os processos de curas, os processos mediúnicos de cura. Esses dois últimos, eles não são espíritas. Né? Não são espíritas. Basicamente, é isso aí que nós temos sobre o Arigó. Teria muito mais coisa, mas é muito interessante vocês pudessem ler o que foi colocado hoje às 5h19, esse material da professora da Universidade dos Estados Unidos, porque se nós lermos, eu sei que é em inglês, mas vocês podem pegar a parte do trecho, levar para o Google e traduzir para o português. Se você ler, e você vai dizer, essa pessoa conheceu Kardec, porque o que ela coloca, Kardec colocou há muito tempo atrás.
Muito obrigado